boa noite, bem-vindos mais uma vez ao Estúdio X. Para aqueles que não estiveram aqui ontem e na segunda, essa palestra de hoje faz parte, na verdade, de um ciclo relacionado às favelas em diversos aspectos. Ontem foi favela de desenvolvimento, hoje favela e projetos urbanos e amanhã favela e meio ambiente. Isso faz parte de uma iniciativa da Escola de Arquitetura de Colômbia, junto com o Estúdio X, chamada Rio das Pedras, em que a gente está pensando esse território a partir de diversas abordagens, junto com outras escolas de Colômbia, de engenharia, de saúde pública e com outras entidades locais, ITDP e ETS. Bom, hoje nós temos três apresentadores. O primeiro é o Antônio Augusto Veríssimo. O Antônio Augusto é funcionário da Prefeitura, teve uma larga experiência dentro da Secretaria de Habitação, de 1986 até recentemente. Então ele passou por todos assim, por diversos processos, por diversas fases das políticas públicas e habitacionais da cidade. Atualmente ele faz um mestrado em curso sobre urbanização de favelas, faz um doutorado em curso sobre urbanização de favelas e foi subsecretário de Habitação do Rio de Janeiro no ano de 2000. O Antônio Augusto vai dar um panorama um pouco sobre o que foram essas políticas públicas. Em seguida, Elizabeth França. Elizabeth França foi secretária habitacional do município de São Paulo de 2005 até 2012. Ela também tem um doutorado sobre a evolução de políticas públicas em relação às favelas, e ela vai apresentar um pouco da experiência dela em relação a esse tema. E finalmente, o Rainer Hell. Rainer Hell tem um doutorado sobre urbanização de favelas no Rio de Janeiro. Ele foi diretor do mestrado Master in Advanced Studies da ETH Zurich, Escola de Zurique, e ele atualmente é um professor convidado da TU de Berlim, Technical University of Berlin, e fez 3 fantásticos livros, dos quais ele vai falar. Um moderador, a gente tem o nosso querido diretor da Escola de Arquitetura de Colômbia, Marco Wigley, e eu mesmo, Pedro Rivera, diretor do Estúdio X. Bom, Antônio, bem-vindo. Bom, boa noite a todos e todas. Como o Pedro falou, eu trabalho muitos anos com esse tema de habitação, né? Inicialmente, trabalhei muito com regularização de loteamentos. Isso foi inclusive a minha dissertação de mestrado na UFRJ. E nos últimos 6 anos eu tenho trabalhado mais próximo do tema de urbanização de favelas, tendo ocupado a função nos últimos anos, de coordenador de planejamento e projetos. Mas eu tinha falado com o Pedro aqui que eu vou falar um pouco assim da trajetória das políticas públicas voltadas para a favela na cidade do Rio de Janeiro. O que eu vou dizer aqui é baseado num artigo que está publicado no site da London School e foi escrito no ano passado para o evento Urban Age, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, está em inglês, mas hoje a gente está sem internet aqui, não tem como projetar. Então, eu vou falar, mas quem tiver interesse, curiosidade, pode entrar na página da London School e esse artigo está lá. Tá? Então, o nome do artigo são 4 décadas de urbanização de favela no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é, sem dúvida, a cidade do Brasil, talvez, com certeza, da América Latina também, onde mais se debateu, mais se discutiu, mais se experimentou em termos de urbanização de favelas. Né? As favelas aqui são muito antigas, esse fenômeno urbano, né, que a gente chama de favela, caracteriza como favela,
é muito antiga, do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. E, para vocês terem uma ideia, no censo de 1948, censo feito na cidade do Rio de Janeiro, já apontava que 6% da população do Rio de Janeiro vivia em assentamentos considerados como favelas, né? E é desse mesmo ano, 48, a primeira experiência assim, mais institucionalizada de urbanização de favelas feita na cidade, que foi uma intervenção feita na Barreira do Vasco. Então, o que a literatura registra como tendo sido a primeira intervenção pública em favela, com o objetivo não de desalojamento, não de reassentamento, mas com o objetivo de manutenção das famílias onde elas viviam, né? E passados 62 anos, né, quando a gente olha o censo de 2010, a gente vai observar que hoje, segundo o censo, vive em favela 22% da população do Rio de Janeiro. Então é um tema bastante expressivo para o debate urbano do Rio de Janeiro, né? É um tema muito expressivo, muito importante, e tem sido objeto de debate, discussão e intervenção há muitos anos, né? Eu não tenho como projetar um mapa aqui, mas o Rio de Janeiro, diferente, por exemplo, de São Paulo e de outras cidades, ele não tem as suas favelas nas periferias da cidade. O Rio de Janeiro tem, eu costumo dizer, de brincadeira, que é muito democrática nesse sentido. Quer dizer, não importa se são bairros mais populares ou bairros mais elitistas, as favelas estão presentes em todas as regiões da cidade, né? Estão mais ou menos homogeneamente distribuídas pela cidade. O que faz com que a percepção da favela pela nossa sociedade seja um pouco diferente de outras áreas, né? Quer dizer, a favela no Rio de Janeiro, ela não é só uma questão urbana, ela também está intrinsecamente ligada à cultura da cidade, à arte, à música, à festa, ao carnaval. Quer dizer, a favela também, ela tem, vamos dizer, uma visão de que é um espaço problemático, um espaço de pobreza, um espaço de violência, mas também é o espaço da criatividade, é o espaço da música, é o espaço de muita vitalidade cultural, econômica, um espaço de vida, né? Então aqui é só para ressaltar o que eu disse anteriormente. Quer dizer, aqui nós temos nessa área mais a leste da cidade, predominantemente favelas. Na parte oeste da cidade, nós temos predominantemente os loteamentos, que são outro tipo de assentamento popular na cidade, mas também temos muitas favelas nessa área. Então, a favela não é algo fora da cidade, ela está muito integrada à cidade, né? E a primeira experiência que nós tivemos de urbanização de favelas aqui no Rio de Janeiro, experiência depois de um ciclo em que se alternaram ações de remoção e algumas ações esporádicas de consolidação das favelas, a partir dos anos 80, dentro do processo de redemocratização no Brasil, e aqui no Rio de Janeiro, né, da chegada ao governo do Estado do governador Leonel Brizola, que era um homem mais à esquerda, houve um pacto com as comunidades, tanto de loteamento como de favelas,
de que a era das remoções estava finalizada no Rio de Janeiro e houve um reconhecimento institucional de que era necessário investir na urbanização das favelas e na manutenção das famílias onde elas já moravam, né? E a primeira iniciativa institucional, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro nesse tipo de intervenção foi o chamado Projeto Mutirão. O Projeto Mutirão, ele usava a mão de obra dos próprios moradores da comunidade que recebiam ferramentas, materiais e algum pagamento, né? No primeiro estágio não havia pagamento, mas depois, como se observou que a inconstância das obras, em função das pessoas estarem alguns dias trabalhando, outros não, prejudicavam o andamento das obras, passou então a se remunerar os trabalhadores e durante 10 anos, mais ou menos de 1993 até 1984, essa forma de intervenção nas favelas, através de melhorias de escadaria, abertura, melhoria de becos, construção de creches, colocação de água, rede de esgoto, melhoria de drenagem, recolhimento de lixo, política da Prefeitura para as favelas no Rio de Janeiro. E já foi um grande avanço em relação aos processos anteriores, que eram processos que visavam mais a remoção do que a manutenção das famílias, né? Em 1994, a partir da experiência que a cidade havia ganho com essas intervenções na favela, e que havia, durante esse tempo, capacitado uma grande equipe de arquitetos, engenheiros, assistentes sociais e outros profissionais da Prefeitura nesse trabalho, a Prefeitura se sentiu em condições de avançar nesse projeto, né? E propor alguma coisa mais profissional, mais elaborada. Então foi no ano de 94 que se criou o programa Favela Bairro, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, o programa de urbanização de favelas, que deu um salto muito grande em relação às ações anteriores, porque ele deu ele profissionalizou esse trabalho, né? Então nós fizemos na época, a Prefeitura fez um convênio com o Instituto de Arquitetos do Brasil, foi feito um concurso público em que foram selecionados 17 escritórios de arquitetura e esses escritórios de arquitetura foram contratados para elaborar projetos sob orientação das equipes da Prefeitura, foram contratados para elaborar projetos de urbanização de favelas para 17 favelas da cidade do Rio de Janeiro. Esses projetos, com esse programa já em curso, né, nós apresentamos, a Prefeitura apresentou esse projeto ao Banco Interamericano e nós conseguimos um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento para o financiamento desse programa. Então, inicialmente, foram 300 milhões de dólares, sendo que 40% era recurso da Prefeitura, 60% recurso do banco, e nós iniciamos então um programa de urbanização de favelas num patamar bastante diferente do que era feito antes, com muito mais qualidade de intervenção, porque as obras que antes eram feitas por mutirão, utilizando mão de obra não especializada, passaram também a ser licitadas e passaram a incorporar empresas, consultores, profissionais que passaram a se dedicar a esse tema. Esse programa durou também até os seus recursos, porque houve uma renovação do contrato FUNIT em 2000, o primeiro contrato assinado em 95, depois em 2000 houve uma renovação do contrato FUNIT e os recursos duraram até 2006, recursos desses dois contratos do banco. A partir de 2007, o governo federal lança o programa PAC das Favelas.
E aí era um programa que incorporava uma linha de financiamento para as prefeituras, que incorporava já os princípios do modus operandi que tinham sido desenvolvidos pelo Favela Bairro e também nessa altura por outras cidades do Brasil, que ficou restrito esse tipo de intervenção. A Beth vai falar sobre São Paulo, né, que também investiu muito em organização de favelas. Então o Pacto das Favelas cria uma situação em que não é mais necessário, pelo menos naquele momento, contar com recursos captados no exterior. A gente conta agora com recursos muito volumosos, quer dizer, nunca antes na história desse país tínhamos tido tanto recurso para investir em habitação. E o Rio de Janeiro, pela experiência que tinha, pela quantidade de projetos que tinha em carteira, né, em função de projetos que tinham sido feitos no Favela Bairro na época anterior, ele conseguiu captar 12% de todo o recurso que havia do Pacto no Brasil. De todos os recursos que haviam do Pacto de Favelas no Brasil inteiro, 12% desses recursos foram captados pela cidade do Rio de Janeiro, que mostra que tinha uma expertise, tinha uma capacitação técnica, tinha uma carteira de projetos bastante elaborada para isso, e houve realmente uma captação de recursos, não só pela prefeitura, mas também pelo governo do Estado, que passou já tinha tido alguma experiência do governo do Estado também de intervenção em favela, mas o protagonismo era da prefeitura, mas o governo do Estado também passou a intervir, o caso do Morro do Alemão, Santa Marta, em que foram obras do governo do Estado. Em 2010, em 2009, assume o atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro e se propõe, então, tendo em vista o papel do Rio de Janeiro, né, que o Rio de Janeiro alcança como case mundial, né, por conta de ter conseguido Copa do Mundo, Olimpíada e uma série de eventos aqui no Rio de Janeiro, se propõe então uma meta ousada, né, de urbanização de favelas, no caso uma meta de urbanizar todas as favelas até o ano de 2020, e esse programa é reformulado e surge uma nova proposta de intervenção chamada Morar Carioca, né, que é um novo nome e uma nova proposta em relação às intervenções anteriores. O Morar Carioca ele avança em relação ao Favela Bairro, no sentido de que ele incorpora alguns componentes que não haviam nos programas anteriores. Né? É um compromisso forte de que as obras que são feitas nas favelas pela prefeitura terão manutenção e conservação no pós-obra, coisa que não se conseguiu na prefeitura viabilizar no período anterior do Favela Bairro. Muitas obras feitas no período do Favela Bairro se perderam por falta de manutenção e conservação, porque havia uma cultura dentro da própria prefeitura, dos órgãos que cuidavam de manutenção, não só da prefeitura, dentro do Estado também, de não intervir nessas áreas, e muita coisa se perdeu. Então, uma decisão da nova administração é de que o implantado Morar Carioca haveria uma integração dessas áreas efetivamente no plano de manutenção, nas rotinas de manutenção da cidade. Então isso foi um dado novo. Outro dado novo é que se incorporou também o componente de melhorias habitacionais que não havia nas ações anteriores. E também os projetos ganharam uma outra dimensão, ganharam uma outra escala, passaram a deixar de observar apenas os limites estritos de uma favela e passaram a tratar de complexos de favelas, inclusive com os escritórios tinham dentro do escopo do seu trabalho
obrigação também de fazer propostas para os interstícios formais entre um complexo de favelas e outro, uma favela e outra. Então o olhar do arquiteto não estava mais focado apenas nos limites da favela, e sim tinha que observar também o entorno para que a intervenção na favela fosse também uma intervenção em cidade, né? Não apenas na favela. Nós tivemos casos em intervenções anteriores, na época, não só no Favela Bairro, mas também no programa de loteamentos, em que às vezes o entorno dos assentamentos é um entorno extremamente degradado, porque a obra que era feita na favela ou no loteamento deixava a favela, o loteamento num patamar de qualidade urbanística melhor do que o do bairro do entorno, né? O que criava um certo conflito político às vezes, né? Então esse é um novo componente do programa que procurava incorporar também uma melhoria para dentro e fora, né? Efetivamente tentando produzir uma maior integração entre as áreas formais e informais, né? Houve um avanço, e aí muito puxado pelo governo do Estado, né, no tema da mobilidade, se incorporar aos projetos novas tecnologias que facilitassem e melhorassem a acessibilidade dos moradores a essas áreas, né, exemplo do teleférico, do plano inclinado, outras soluções que pudessem ser dadas para isso aí. Preocupação com bicicleta, aonde fosse possível a inclusão de ciclovias ou de equipamentos para que as pessoas pudessem guardar suas bicicletas, usar mais a bicicleta. A gente observou que elas são muito utilizadas nessas áreas. Então o programa ele ganhou uma escala e ganhou uma profundidade de análise urbana maior do que tinha nas etapas anteriores. E, novamente, a Prefeitura realizou um concurso público, novamente com o IAB, já tinha feito isso na época do Favela Bairro, e o IAB, então, selecionou novos escritórios de arquitetura que foram contratados pela Prefeitura para promover esses novos projetos, elaborar esses novos projetos. Inclusive, eu e a Elizabeth fomos jurados, né, nesse concurso, tivemos uma participação ativa aí na seleção dos escritórios, o Pedro, um dos escritórios dos selecionados, né, no projeto, e aguarda-se que haja possibilidade de que esses escritórios efetivamente possam ser todos contratados e urbanizados. Mas isso é o que eu tinha combinado com o Pedro, de fazer esse rápido panorama, né, nesse processo evolutivo de urbanização de favelas, que começa em 83, com o projeto do Mutirão. Aí eu estou falando de uma fase mais institucionalizada e mais centrada na proposta de urbanização e manutenção das pessoas onde elas já moram, deixando para trás um histórico de processo de remoção que havia anteriormente. Eu costumo dizer que o nosso, tendo em vista essa característica do Rio de Janeiro, essa existência de favelas, não importa se os bairros são de elite ou não são de elite, todos eles têm favelas, eu costumo dizer que é a nossa política de inclusionary zoning, ou inclusionary housing, né? É onde a gente conseguiu chegar, porque o outro braço da política habitacional, né, que é o Minha Casa Minha Vida, e que, na verdade, de certa forma, pelo menos no primeiro momento, trabalhou num sentido um pouco inverso, né, no sentido de periferização dos pobres, já que o mercado imobiliário havia feito um estoque de terras na periferia do Rio de Janeiro, e quando surge o financiamento do governo federal, é com esses terrenos que eles vão captar recursos e assinar os primeiros contratos. Então houve uma pressão muito forte
por um deslocamento, né, dessas famílias mais pobres para a Zona Oeste, mas felizmente houve uma certa reação da prefeitura, a decisão do prefeito de alterar e criar algumas situações em que foram produzidos conjuntos habitacionais em áreas mais centrais e também alguma legislação mais restritiva a uma ocupação desorganizada na Zona Oeste, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que hoje a gente vive um momento bastante favorável, né, para o debate do tema de habitação, que na época que Favela Bairro, a única fonte de financiamento que havia disponível era para a urbanização de favela, não havia recursos para a produção de novas habitações, né? Então, eu costumo dizer que a porta de entrada se sinalizava, né? Ao mesmo tempo que a gente acreditava nesse programa, e também esse programa sinalizava para a sociedade que o acesso à habitação só podia se dar através de uma ocupação irregular, né? Não havia outros mecanismos para um pobre, para uma pessoa de baixa renda, chegar à habitação. Hoje, tendo o Minha Casa Minha Vida, nós temos as duas possibilidades. A possibilidade de resolver o déficit qualitativo, que é o que está nas favelas, nos loteamentos, e resolver também o déficit quantitativo, que é o que pode ser resolvido usando os recursos do Minha Casa Minha Vida, né? E aí, depois eu acho que nós vai falar um pouco sobre isso. Então, era o que eu tinha a apresentar para você. Muito obrigado.